Olá pessoal, eu sou o professor Gleiberto Gonçalo, faço parte do grupo de professores da Concurtec e hoje vamos fazer algumas análises e comentários sobre uma questão de soldagem, onde o assunto abordado foi união no estado sólido. Então vamos lá à questão. A questão aí da banca Cesgran-Hill, ela diz o seguinte: os processos de soldagem, seja eles de natureza da união no estado sólido ou por fusão, apresentam vantagens e desvantagens. Uma desvantagem no processo por união no estado sólido é a seguinte: letra A ausência de material fundido na união. Letra B, déficit na qualidade das propriedades das juntas. Letra C, limitação a juntas sobrepostas e de topo. Letra D, dependência da energia elétrica. Ou letra E, influência elevada nas propriedades do metal base. Então temos aí uma questão que ele pede para descrever uma das desvantagens no processo de união por estado sólido. Processo esse que em algumas literaturas também é conhecido como união por pressão. Ok? Então vamos entender alguns conceitos que ele levanta aqui na questão e entender um pouco sobre soldagem. A soldagem é o processo de união de materiais mais importante do ponto de vista industrial, sendo extensivamente utilizada na fabricação e recuperação de peças, equipamentos e estruturas. É a operação que visa a união de duas ou mais peças, assegurando na junta a continuidade das propriedades físicas e químicas do material. Então temos aí que a soldagem é um tipo de união permanente, ok? Podemos ter união móvel e união permanente. União móvel seria uma união por parafuso, por exemplo, onde a qualquer momento com uma ferramenta adequada eu posso desfazer essa união. No caso da soldagem é uma união permanente, ok? Falando um pouco das vantagens e desvantagens da soldagem, temos que, como vantagens, as juntas na soldagem são de integridade e eficiência elevada. A soldagem ela tem uma grande variedade de processos. Então, no final desse comentário, dessa questão, vamos ver alguns desses tipos. Aplicável a diversos materiais. Então, eu posso usar a solda para unir materiais como o alumínio, como o cobre, como o inox, por exemplo, aços inoxidáveis, entre outros. Operação manual e automática. Então eu posso fazer uma solda manualmente ou de forma automática, por exemplo, com solda laser. Eu tenho alguns processos que são automáticos, são automatizados. Pode ser altamente portátil. O custo, de modo geral, ele é razoável. A junta não apresenta problemas de perda de aperto, ao contrário, por exemplo, de uniões por parafuso. No caso da união por parafuso, eu posso ter problemas aí com a perda do aperto, principalmente causada aí pelas vibrações. Montagens de um único lado de acesso, também outra vantagem em relação às uniões por parafuso, onde muitas vezes eu preciso de uma porca do outro lado, então eu preciso ter acesso aos dois lados para executar essa fixação. E por fim aí, suporte esforços no próprio plano. Como desvantagens, temos aí o prazo de validade limitado. Então a união por soldagem ela requer constantemente ou periodicamente que eu faça ensaios, faça verificações, faça inspeções nas uniões soldadas. Apresentam formulações variadas, exigem controle e testes complexos. Então alguns ensaios são altamente complexos, com análise de ultrassom, por exemplo, entre outros. Exigem uma mão de obra altamente capacitada. Às vezes são necessários processos de cura na soldagem. Exigem uma limpeza minuciosa da superfície. E exige também toda uma preparação da superfície que será unida. Ok? Continuando, temos alguns conceitos que, falando de soldagem, temos que entender. Alguns deles são
Material base. O material base, como a gente pode observar aqui na figura abaixo, é o material que constitui as partes que vão ser unidas, as partes que vão vir a se unir. O metal de adição é o incremento, que é adicionado ao metal base para melhorar o processo de soldagem. Na maioria das vezes, o metal de adição tem a mesma propriedade do metal base, ok? A poça de fusão. A poça de fusão é a região em que o material a ser soldado está no estado líquido, ok? A penetração. Penetração vai ser essa distância da superfície original do metal, a superfície original do metal base, até o ponto que termina a fusão, ok? A junta é importante. É a região entre as duas ou mais peças que serão unidas. Vamos ver um pouco sobre junta e chanfro. E o chanfro, por sua vez, é o corte que é efetuado na junta para facilitar a obtenção de uma solda, ok? Então aqui temos alguns tipos de juntas, ok? Essas duas aqui, a junta de topo e a junta em ângulo. Mas vamos ver mais alguns tipos. Tipos de juntas e exemplos de chanfros. Eu posso ter juntas de topo, então eu tenho juntas de topo em I, com fresta ambos os lados, juntas de topo em V ou X também, meio V, K, U. Eu posso ter também juntas de canto, que são esses tipos de união aqui. Eu posso ter o V filete e a de filete. A junta de aresta, que são essas duas aqui em I ou em V. Vamos observar aqui na ponta, ó. Okay? Juntas sobrepostas, que são chapas sobrepostas umas sobre as outras. E juntas de ângulo. Então eu posso ter esse tipo de configuração aqui. Eu posso criar um filete, o filete duplo, o meio V e o filete em K. Quanto ao chanfro, a gente viu que o chanfro é o corte efetuado na junta para facilitar a soldagem. Então eu posso ter chanfro em I, chanfro em V, meio V, o X, o K e o U, ok? Continuando, a soldagem ela pode ser dividida em dois grandes grupos de operação. O primeiro grupo é a soldagem em estado sólido, onde envolve energia mecânica para poder aproximar as estruturas do material, gerando uma atração atômica, podendo ser através de ação, fricção, impacto ou pressão. No caso da soldagem em estado sólido, ela também pode ser chamada de soldagem por pressão, e já encontrei também em alguns livros chamando de soldagem por deformação, ok? Neste caso, a energia é aplicada para provocar uma tensão do material de base, capaz de produzir a solubilização na fase sólida. A gente vai entender um pouco disso. Na soldagem por fusão, onde há o aumento localizado da temperatura do material, o aquecimento deve ultrapassar a temperatura de fusão do metal e, posteriormente, as partes sofrem a solidificação. Nesse caso aqui de soldagem por fusão, a energia é aplicada para produzir calor, e esse calor tem que ser capaz de fundir o metal base, ok? Pessoal, na soldagem em estado sólido, eu vou estar usando alguma força, alguma pressão, o choque o atrito entre duas partes para forçar a solubilização dela na fase sólida e a união por seguinte. No caso da soldagem por fusão, eu teria que aquecer o material até que essa temperatura ultrapassasse a temperatura de fusão do mesmo, ok? Então temos aqui alguns exemplos da soldagem em estado sólido e da soldagem por fusão. Na soldagem em estado sólido, ela pode ser a frio e a quente. A frio eu tenho a explosão e ultrassom. A quente eu tenho o atrito e difusão. Como podemos observar aqui na imagem, eu estou usando uma solda em estado sólido a quente, onde eu utilizo o atrito, onde podemos ver uma placa girando e outra fixa. Então o atrito entre essas duas partes faz com que eu tenha a união por solda, ok? União por atrito. No caso da fusão, eu tenho inúmeros processos. Ele pode ser a gás, pode ser a laser, feixe de elétron.
Os mais comuns são a resistência elétrica e o arco elétrico. No caso da resistência elétrica, eu tenho por eletroescória ou por própria resistência, como por exemplo uma bem famosa, essa de topo a topo. Falando de arco elétrico, eu tenho com proteção de gases, com proteção de escória e sem proteção. No caso de proteção de escória, eu tenho com eletrodo tubular, eletrodo revestido e arco submerso. Com proteção de gases, eu tenho soldagem por eletrodo não consumível, que pode ser o plasma e o TIG, eletrodo consumível, que é o MIG, o MAG e o eletrodo tubular, onde podemos ver aqui um tipo de soldagem por fusão onde utiliza o arco elétrico, ok? Então, voltando à questão, temos que uma das desvantagens do processo por união de estado sólido é a seguinte: a ausência de material fundido na união. Se fosse perguntar uma das vantagens, essa poderia ser a resposta: a ausência de material fundido na união, que no caso, em alguns processos de união por estado sólido, eu vou ter essa ausência de material fundido, que seria uma vantagem. Déficit na qualidade das propriedades das juntas. Não mais. Hoje em dia, com todas as tecnologias que temos relacionadas à soldagem, podemos ter uma qualidade e propriedades muito boas para a união em estado sólido, ok? Dependência da energia elétrica. Não, temos alguns processos de soldagem em estado sólido que ele utiliza, por exemplo, a explosão. Então, ele não necessitaria de energia elétrica, ok? Influência elevada nas propriedades do material base. Esse aqui também não, porque isso aqui já é característica do próprio processo de soldagem. Então, seja ele qual for, não tem como isso ser uma desvantagem para o processo de união por estado sólido ou por fusão, né? Então, a única resposta poderia ser, observando essa imagem aqui das juntas, é que nos processos de união por estado sólido, ele se limita a juntas sobrepostas e de topo. No caso, se limita a esse tipo de junta e esse tipo de junta. Por quê? Como eu tenho que ter um certo atrito entre as duas partes a serem unidas, isso se tornaria muito difícil em uniões por ângulo, canto e aresta. No caso de união de topo, que foi inclusive a ilustração que a gente pôde observar, e união sobreposta são as únicas aplicações que eu posso ter de junta para a união de estado sólido. Ok, pessoal? Então a resposta aí, letra C. Então espero que tenham gostado, espero todos vocês na nossa próxima análise de questões. Um abraço, tchau, tchau, até logo.